Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Atual Talks, aqui direto dos estúdios da RS Play, canal 524 da Claro e também no canal do YouTube da Jovem Pan Porto Alegre 90,7. Esse é um programa que traz um alimento de atualidades semanal para você, muitas histórias, muitas notícias também, muito amor e muita paixão pelo que se faz. É uma conversa, um bate-papo que vai te atualizar e também te emocionar. E eu estou aqui hoje com o Carlos Eduardo. Sim, Carlos Eduardo Oliveira. Agora ficou mais fácil de identificar, né? Mas aí ninguém sabe. Agora você vê Cadu, aí muda tudo. Cadu Oliveira. Meu nome virou Cadu, né? Até muitas vezes quando me identifica o Carlos Eduardo, quem? Não, o Cadu. Ah, bom, então diz teu nome. Então já troca, né, Cadu? Primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente. Eu sempre vejo o Cadu entrevistando, né? Pois é. Ele opina bastante quando a gente vai lá no programa dele. Também gosta de opinar, mas ele sempre entrevista. E eu pensei, acho que nada melhor do que a gente entrevistar um pouco o Cadu, né? Procurei algumas entrevistas dele e não achei tantas. Não é. Até porque, primeiro, o prazer é meu estar aqui, né? Inclusive nessa parceria que tem da RS Play, né, com a Jovem Pan. Então essa é uma dupla vencedora, né? já é campeão usando, né, na minha linguagem do esporte, do futebol, já é uma dupla campeã, já está no pódio, já está com taça, já está com faixa, né? Só tem que dar certo, certamente já está dando certo e vai ser um sucesso total, né? É meio complicado, né? A gente sempre está do lado de cá, né? Sempre fazendo as perguntas, e aí inverter essa situação não é a primeira vez, né? Mas não é muito comum, não é o hábito, né? Vamos lá, vamos ver como é que eu me saio. Não, vai te sair muito bem, Cadu. Nós estávamos brincando aqui com a Evelyn, né, que é a nossa grande produtora. Tu viu só? Até a retaguarda da melhor qualidade. Muito, muito bom mesmo aqui os estúdios da RS Play. Eu estou realmente impressionado, bem impressionado, né, com toda a qualidade que tem aqui, né, Cadu? E tu sabe que tu é um cara de TV que já está aí há mais de 30 anos, né, na TV, 35 anos. Eu acho para mais até. A gente vai falar bastante sobre isso, viu? Eu quero... tu não aparenta, né, o que tu já tem de experiência, isso eu tenho certeza e todo mundo sabe disso. Mas tu já tem realmente muita experiência desde lá da época da antiga TV Guaíba, né? Antiga TV Piratini, né? Exatamente, ali foi meu início, naqueles dos mais jovens nem ali era para ser o início, mas aí acabou por questões aí de concessão da época, que era dos diários de emissoras associados, né? Aí acabou não acontecendo. O que nós tínhamos na época, que era um programa chamado Aqui e Agora, que estava sendo montado para combater o Jornal do Almoço. E tinha a direção do Flávio Alcaraz Gomes, né? E aí eu bem jovem, né? Nem era na área do esporte ainda, né? Sim. Aí foram criados vários sets e a gente ficou gravando aí, olha, mais de uns 60 dias fazendo pilotos e tal, né? E eu apresentava o jornal com uma menina que tinha vindo de São Paulo. Uhum. E aí era o site de esporte, de entrevista, de jornalismo, enfim, né? E gravamos, aí eu acho que praticamente quase uns 60 dias. Aí eu me lembro muito bem, eu nunca me esqueço, né? Aí, terminado o piloto, um dia, final da tarde, aí o Flávio Alcaraz Gomes, né, jornalista, saudoso Flávio, disse, olha, amanhã os homens todos gravatados, as mulheres todas arrumadas, vamos maquiar e gravaremos as chamadas para a estreia dia tal. Todo mundo ok. O que acontece à noite no Jornal Nacional? Cancelado a concessão dos diários e emissoras associadas. Nossa. E aí foi, né? Um dia foi uma antes da frustração, chamada, foi uma frustração para todo mundo. Era um programa que vinha muito forte, né? Essa menina veio para apresentar o jornal comigo de São Paulo. Depois aí a rede foi dividida, né? Entre a extinta Manchete, a SBT, um nome, inclusive eu Aqui Agora, que depois passou a ser também nome, né, num programa do SBT. Bom, essa é apenas uma das histórias, né, que o Cadu vai trazer aqui pra gente ao longo do nosso Atual Talks. O Cadu, para quem não sabe, é difícil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Cadu é muito conhecido, mas você que daqui a pouco espalha que é bom. É você que está assistindo no YouTube, enfim, ou daqui a pouco no interior, né?
O Cadu, o teu programa vai para o interior também, né? Sim, vai para o interior de todo o Brasil pela antena parabólica. Isso, o Cadu tem o programa Dois Toques, já foi repórter da RBS TV de esportes, é um conhecedor de esportes, né? E é um daqueles jornalistas esportivos para a gente já começar cutucando aqui ele, né? Para a gente já começar dando spoiler. Eu vou dar um spoiler porque eu vou te fazer aquela pergunta que todo mundo faz e que hoje está muito comum, né? Hoje então, é normal, né? Eu quero ver se o Cadu vai ter coragem de dizer para nós aqui o time dele. Não, mas não é questão de coragem. Hoje, em função, né, desse novo momento, as coisas mudaram, né? Pelas redes sociais, as pessoas se identificando, tendo seus canais, né? E muitos assumiram aí o seu gremismo, o seu coloradismo, né? Não é questão de ser evidente que todos nós, né, nós fizemos uma coisa que gostamos, adoramos, jornalismo esportivo, né? É que não vai ter um time de futebol. Quem não teve lá, né, na sua juventude, quando criança, adolescência, enfim, o seu time de futebol, evidentemente que teve, né? Só que quando e eu digo isso muito para as pessoas, quando a gente passa a viver profissionalmente e vê muitas coisas dos bastidores que o torcedor não vê, tu perde essa sensação de torcedor, tá? Então tu cria as amizades. Eu fui setorista do Inter, fui setorista do Grêmio, criei muitos amigos, o meu network hoje eu devo muito ao futebol, tá? E aí tu acaba torcendo pelos teus amigos, independente do gremismo ou do Colorado. Mas tu viu assim, eu provoquei o Cadu aqui, eu falei em coragem, ele já... Eu sei, não é uma questão de coragem, é uma questão de escolha, mas eu acho que é um assunto que a gente pode debater ao longo do nosso Atual Talks aqui, a gente vai debater sim esse assunto, porque mudou, né, toda essa cultura nos últimos tempos, e eu quero saber a opinião do Cadu, a tua opinião, né, Cadu, sobre isso que vem acontecendo, e como é que daqui a pouco tu também vai te posicionar daqui para frente em relação a isso, se isso daqui a pouco é uma jogada também de alguns jornalistas para atingirem um público nichado, ou se realmente tem ali uma questão mais emocional mesmo, né, mais de propósito. Então nós vamos debater isso aí daqui a pouquinho. Mas eu quero saber de ti, assim, o que seria do esporte, né, do jornalismo esportivo, se tu tivesse passado lá para medicina lá em Pelotas, hein? Pois é, mas são essas coisas da vida, né? São as coisas da vida que acontecem. Eu era para ser... Até porque tinha, na época, meu primo, que era o grande parceiro de festa, de noitada e tal. Naquela época de vestibular, nós com 17 anos, né? Então, sempre tinha, antigamente, era ou tem que ser engenharia ou medicina, ou médico ou engenheiro, né? E aí, como o vestibular era aqui, na PUC, na URGS, eram sempre no início do ano, e lá em Pelotas era no mês de dezembro, né? E aí esse meu primo já estava lá e tal, um ano antes, e eu vou fazer vestibular também, né? Eu fui a Pelotas fazer o vestibular. E aí, um vestibular de medicina. E até, olha só o que era, né? Então tinha que botar 3 opções, uma coisa nada a ver com a outra, né? Eu botei medicina, botei engenharia e botei arquitetura. E aí, acabei indo fazer o vestibular em Pelotas, né? Só que eu fazia um cursinho aqui, que era tinham 2 cursos famosos, né? Que era o Mauá e o IPV. E aí eu, fazendo o Mauá, tinha, na época, uma colega, olha, ela gabaritava assim tudo. Aí eu cheguei lá em Pelotas, entrei na sala, quem é que eu dou de cara, me deparo com ela, sentada atrás de mim, aí ela... Aí eu, tá bom, sentei, fui fazer a minha prova, na época de embarcar as cruzinhas e tal, né? E os fiscais nem dando bola, e saíram da sala, iam pra rua, né? E deixavam nós conversando e batendo papo e tal, né? E aí eu fiz a minha prova, eu vou ter que conferir com ela gabaritava tudo, era primeiro em todos os simulados que ela fazia, ela era o primeiro, né? Aí eu fiz a prova e tal, eu disse, me passa teu gabarito aqui para me conferir dela. Tocou o gabarito. Aí eu comecei, vou por ela, Aí não estava fechando algumas, né? Vou por ela, vou por mim, vou por ela. Eu muito inocente, para não dizer burro, né? Não me imaginei na época. E aí, mas vou por ela, vou por mim, vou por ela, vou por mim. Mas ela, simulado, gabaritava sempre.
Era primeiro em todo... Não, vou por ela. Ah, tudo bem, terminou. Voltei a Porto Alegre, passou alguns dias, saiu a lista, né? Pois é. Aí, ela em primeiro e eu em segunda opção, engenharia. E aí eu, muito inocente, claro, eu era concorrente dela, ela me deu azar. Ela me deu o gabarito errado. Então, é verdade que depois ela passou aqui na PUC em primeiro lugar, na URGS em primeiro lugar, né? Aí, mas foi quase também, ela te passou... Não, mas eu sou da filosofia, eu tenho essa filosofia. Se as coisas são para acontecer, elas acontecem. Sim. Se não é, não é. Talvez ele fosse um péssimo médico, um médico ruim, não sei. Ia te frustrar, né? Não sei. É. Né? Essa predisposição para o jornalismo, eu sei que já vem de antes, né? Quando tu era criança, né? Tinha brincadeiras com isso? E aí, não, até só para concluir, aí eu fiquei em segunda opção, eu entrei em engenharia, né? Chegou a fazer Fazer engenharia. Aí fiz um ano de engenharia lá, e eu disse, não é o que eu quero, Tu é daqui, né, de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Aí também trocar também essa Não, aí sou de Porto Alegre. Distância, né? Mas era, como eu disse, eu tinha o primo lá, já tinha os amigos, tinha muitos conhecidos lá em Pelotas, né? E o meu pai era de Rio Grande, a família do meu pai de Rio Grande, ali perto, né? Então, mas aí eu fiz um ano de engenharia lá, disse, não. Também, aí eu vinha todo final de semana para cá. E o vestibular para jornalismo era mais fácil. Aí eu só, olha, não, aí eu até... Não, eu não vou ficar mais aqui, eu vou fazer uma... Aí fiz transferência para Unicinos na época em engenharia. Entendi. Aí fiz mais um meio semestre aqui, 1 semestre, 2 semestres, né? Aí, mas isso aqui não é o que eu quero, eu estou me frustrando de fazer o que eu quero. Aí fui, jornalismo na PUC, né? passei... Aí, Famecos, filho da Famecos. Filho da Famecos. E, Cadu, essa tua predisposição, né, retomando ali a minha pergunta, né, isso vem de antes, assim, já, mesmo que tu tenha fugido um pouco ali para engenharia, para medicina, mas tu tem umas histórias... Porque naquela época, quando tu tinha que ser médico, tu tinha que ser engenheiro. Médico ou engenheiro. Sim. Naquela época era isso, né? Depois passou a ser advogado. Depois passou... Agora é tecnologia da informação, né? Eu fiz direito também. Fez, né? Tu é advogado, é bacharelado. Mas não bacharelado, nunca exerci, porque porque sempre tinha essa coisa, jornalista tinha que fazer direito. Sim, Aí eu na PUC, né, passei, estava fazendo as 2 faculdades, quando na época a RBS me chamou. E a RBS exige, hoje não, naquela época tinha que ter era obrigatório ter o curso de jornalismo. Hoje não, agora estão tentando resgatar novamente para exercer a profissão ter o curso de jornalismo. Aí eu fui obrigado a acelerar o jornalismo e aí deixei o direito de lado, para não ficar sem concluir, né? Aí concluí mais tarde e me formei com uma turma boa ali, uns caras de nome. Mas aí só... Fez umas boas amizades, pelo menos. Sim. E essa história lá que tu tem uma história com teu tio, é isso? Pois é, essa história começou, era o meu tio agregado, né, que era casado com a minha tia, irmã da minha mãe, né? E ele, né, gostava muito de futebol também, meu pai também, mas ele gostava dessa história de transmissão e tal, né? E nós brincávamos muito isso aí, era, sei lá, menino, né? Com essa história de narrar e ser repórter e tal, né? E nós brincávamos muito isso aí. E aí ele narrava e me chamava para repórter, aí eu tinha que dar um depoimento e tal, como é que foi igual. E ali eu acho que me apaixonei desde daquele momento, aí virou uma paixão e depois virou uma realidade, um casamento com o jornalismo esportivo. Isso é muito interessante, né, Cadu? Porque as nossas escolhas, talvez para o futuro ou para a nossa vida, né, a nossa profissão, que hoje, claro, a gente está mudando muito também, está vivendo sem mais dúvida, e pode mudar de profissão ao longo do tempo. Até porque da vida, hoje né? As atividades profissionais, são infinitamente maiores do que se apresentava na época. Exato. Mas eu digo que sempre parece uma relação, né, com algo que nos marcou lá na infância. Sem dúvida. Tem um gosto, né, que vem lá, né, desse início de vida, né? O que tu te lembra da tua infância? Isso eu sempre fui assim, desde que eu me conheço por gente, eu gostei de futebol, né, de jogar uma bola.
Né? Desde que eu me lembro, sempre uma bola já lá, né? E aí chutando uma bola, jogando até hoje, né? Já mais para veterano, já de veterano, mas jogo meu futebol, a gente tem nossa turma, né? Aqui em Porto Alegre, um grupo se tem joga futebol aqui, futebol na praia lá também, né? Em Atlântica, a gente se reúne aí em janeiro e fevereiro, nossa época de veraneio, nos reunimos sempre para jogar. E até posso dizer aqui, né? Nosso querido amigo, né, do Dodge Sirena, né, um grande empresário. E aí temos uma turma boa, e aí todas as sextas, sábado e domingo é futebol direto lá. E depois aquela janta tradicional, né? Sim, aquela janta que para reunir os amigos. E aqui também, uma turma que tem aqui em Porto Alegre, sempre no final de semana, né? E claro que não, sem mais aquele preparo físico, né? Hoje eu digo mais assim, hoje a gente mais se farda do que joga. Sim. Mas aí o tapa na bola, toca para lá, toca para cá. E que bairro era isso, Cadu, lá na tua infância? Cidade Baixa. Cidade Baixa. Cidade Baixa, Cidade Baixa. Então é um porto-alegrense raiz. Não, só raiz, Cidade Baixa. E o que tinha antigamente, tinha os campeonatos, tinha o que não existe mais, né? Qualquer bairro, qualquer rua, qualquer local, tinha a sua... E me fala um pouco da tua família, como é que era? Tinha o seu campo de futebol, era a famosa várzea, né? Sim, jogamos muito na lugar, várzea, né? Depois teve futebol de salão nos futebol colégios. Futebol de salão, também. Joguei futebol de salão. Sim, tinha os campeonatos estaduais, os campeonatos intercolegiais, né? Que era uma briga, né? Era um espetáculo. Hoje, alguém apanhava, ou era do outro time, ou era o juiz. Por isso que se fala muito no futebol hoje, porque a base de Grêmio Internacional, a base dos times de futebol, não era mais que antigamente, né? A maioria desses meninos, até alguns daqui, mas muitos vêm de fora, os clubes buscam. Porque antes eu tinha aqui, era várzea, os campeonatos de várzea. Né? Quantos campeonatos? Era em tudo que era local, tinha futebol. Então, os bairros iam de um bairro jogar no outro, enfim, existia essa confraternização. O que hoje, né, pelo crescimento da cidade... Eu tento tirar o assunto especificamente de esporte e o Cadu vai lá e dá um jeito de trazer. Eu quero saber da tua família. Como é que era lá a tua família, tua mãe, teu pai? Tu vivia com eles? Como é que era essa dinâmica aí? Sim. Estudou aonde? Eu estudei no Colégio das Dores, né? É um colégio tradicional, né? Colégio La Salis, Olha, quantas pessoas ali, né, passaram por ali. E aí tinha, além da escola, tinha uma banda escolar, tinha os campeonatos de banda também, participando de banda. E muitas pessoas hoje, falecido Jorginho Mendes Ribeiro, meus colegas, Onix Lorenzoni, Cláudio Brito. Cláudio Brito era o maior da banda. Cláudio Brito era o maior da banda, né? Eu tocava caixa, tarol, né? E aí tocava, mas enganava, né? Então aquilo ali era um show. A Banda das Dores era uma banda tradicional no Rio Grande do Sul. Sim. Nós íamos para o interior, dar show, nos jogos, inclusive, né? A abertura dos jogos, enfim, quando tinha as apresentações, a banda se apresentava, ia por todo o estado afora, aí se apresentando com a banda, né? Então, foi isso. Os meus pais, minha mãe é porto-alegrense, meu pai era de Rio Grande, né? Porque o meu avô, ele veio, os portugueses quando vinham, fugiam da guerra e tal, né? Vinham para o Brasil, e o meu avô veio num navio que ancorou em Rio Grande. Aí conheceu a minha avó, meu pai de Rio Grande, meus tios e tal. Mas depois vieram para Porto Alegre. Aí conheci a minha mãe, né? E aí vim minha irmã, né? Mas todos porto-alegrenses. Eu posso dizer que isso é uma irmã só? Uma irmã. E o que teu pai fazia, tua mãe? O meu pai era contabilidade, né? Foi diretor de banco muito tempo, e a minha mãe era fiscal da Receita Federal. Tinha uma vida boa, tranquila. Não, vida boa, tranquila, ótimo, né? Tinha uma criação, era família muito unida, né? Então, né? Foi assim, a minha infância foi espetacular. E quando tu te lembra assim, desses momentos, o que tu sente? Com muita alegria, né? A saudade, ela vai existir sempre, né? Nós morremos com saudade, né? Ainda mais quando a gente tinha essa relação maravilhosa com a família, com o pai, com a mãe, com a irmã, com os tios, né? Antigamente era aquela situação, a mãe era aqueles almoços de domingo, né? Depois já casado, enfim, né? Mas todos se reuniam, né? Para aqueles almoços, o que é muito tradicional, e se mantém isso até hoje, né, com as famílias. E tu também quis depois ter uma família grande, né? Tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, 2 inclusive na área de comunicação, né? Meus 2 filhos, uma menina, eu tenho
São 2 homens e uma menina. E o meu mais velho mora em Portugal. Né? Tá com quantos anos? E esse está com 30, vai fazer 35 agora. 35. E ele também, porque eles me acompanharam muito na época de setorista, né? Quando eu era, eles iam aos jogos, iam comigo, né? Então eles começaram a viver isso aí. E aí o meu mais velho queria fazer comunicação social também, né? Aí eu, não vai fazer jornalismo. Quer comunicação social? Vai fazer a tua área, vai fazer publicidade e marketing. Aí é a tua área, né? E aí foi, né? Ela foi, ele foi, e aí fez como hoje está muito bem em Portugal, trabalha nesse segmento, né? De lá de publicidade, de marketing em Lisboa. Hoje os filhos vão, né? Tudo cria para o mundo, na realidade. Mas né? esse teu filho é o mais velho? É o mais velho. Tá, mas teve um que fez jornalismo. Não, que fazendo... esse fez jornalismo e formou, e esse hoje está na RBS. Tá na RBS. Hoje dá. E até foi uma coisa muito legal quando ele foi para a RBS, né? Ele teve no Grupo Bandeirantes também, né? Agora, mais de um ano, a RBS contratou ele, levou. E aí, até quando ele foi, claro, para mim, com muita satisfação, muito prazer, né? Eu que tive quantos anos na RBS, dei um filho também na RBS, e esse eu não consegui tirar. Não vai fazer. Não, esse estava no sangue, esse foi. E aí ele fez jornalismo, e agora na RBS, e aí eu peguei o meu crachá da época, né? Botei nas minhas redes sociais o meu crachá, alegria, satisfação, né? De ter participado dessa grande empresa durante tanto tempo, e agora havia um filho também, né, nessa empresa. Aí coloquei o meu crachá e o crachá dele na rede. Aí o Pedro Siroski, hoje de Santa Catarina, que satisfação, quando viu, né, aquela minha postagem, com muita alegria, com muita satisfação, né. A RBS, tu trabalhou na TVE, né? Eu também trabalhei na TVE. Sim, trabalhei. E depois eu trabalhei na RBS. Trabalhei na Rádio Guaíba também. Na Rádio Guaíba. Também né? na Rádio Guaíba. Mas, assim, ali a TVE é uma grande escola, né? Ainda é uma grande escola para quem faz jornalismo. Sem dúvida, né? Inclusive, quando eu fazia a comunicação social na Famecos, a TVE era lá na Famecos. Lá na Famecos. Era lá na PUC, era do lado da FUC. Depois é que foi pro... Depois, com aquela situação toda, né, que foi a concessão, a TV Piratini, que é lá no Morro Santa Teresa, que era a TV Piratini, depois como a concessão, a questão de governo e tal, aí a TVE passou a usar o prédio dos Correios, né, na verdade. Passou a usar o prédio, a TV passou, que era o prédio da antiga TV Piratini. Da antiga TV Piratini. E como é que foi essa experiência lá? Foi maravilhosa. Tu ainda nem estava formado, né? Não, isso aí foi depois, inclusive, da RBS. Foi depois da RBS. Mas antes da RBS tu não tinha passado pela TVE também? Mas aí foi uma passagem rápida. Não, perfeito, foi uma passagem rápida. Isso aí nós tínhamos olha só, era um jornal, não existia o Bom Dia Rio Grande da RBS. Era um jornal chamado Bom Dia Gaúcho. Exato. Aí depois, foi uma primeira passagem, depois RBS, depois voltando para a TV Educativa, depois também Rádio Guaíba e depois TV Educativa. Nós tínhamos um jornal às 6 horas da manhã. Apresentávamos eu e Bibo Nunes. Eram os apresentadores do jornal. Deputado Federal Bibo Nunes. Nós éramos apresentadores. Jorge Mendes Ribeiro Filho, né? Era o comentarista político. Ele vereador na época. Ele era o vereador na época. Nossa, né? Que time, hein? E marcamos a época ali, né? Depois não tinha, depois veio né, tem o Jornal da Manhã, enfim, já tinha na Globo, mas a RBS não tinha, aqui depois veio o jornal, né? E a gente se mexeu, olha, nós que provocamos. Não, e é importante, né, do que os mais jovens, que daqui a pouco estão nos assistindo aqui, enfim, mais jovens, nem tão mais jovens, mas ali com 40 anos, 35 anos, que entendam que antes da TV a cabo, existiam só 4, 5 televisões abertas, sim, né? Tu não tinha muitas opções. Não. Então, nesse momento, principalmente, a TVE tinha uma força enorme, né? Tinha uma audiência enorme, tinha qualidade também nos seus programas. E uma penetração muito grande também, né? Não que não tenha qualidade hoje, não é isso. Mas a penetração, a possibilidade de atingir mais gente era maior, porque tu tinha menos opções. Nós não tínhamos hoje, né, o que nós temos hoje, as TVs a cabo, né, as redes sociais, né? Os streaming, né? Na realidade, era
Na época era TV Gaúcha, antes, depois era RBS, mas era TV Gaúcha, TV Difusora, TV Educativa, né? Depois, a Band, né? A Band era difusora, depois que virou. Sim. Era TV Difusora, depois virou Band. Sim, né? e o SBT. E o SBT. A minha época, que mas é um o SBT depois veio da tua. Depois. A minha época, que é um pouquinho depois da tua, ali anos 80, daí tinha Manchete, SBT, TVE, Band, RBS e Guaíba. Eram seis. Que a Manchete e o SBT foram exatamente a rede dividida em função da cassação dos diários e emissoras associadas. Sim. Aí ela foi dividida. TV Manchete, sim, não existe mais também, e o SBT. E aí isso assim, com essas 6 TVs, enfim, isso durou quase 20 anos, Sem né? dúvida. Foi. Só com essas TVs, né? Então você aí que não passou por essa época, imagina como era um forte, né? A penetração, como era forte a penetração. Não, eram as rádios, né? Essas TVs e os jornais impressos, né? Antes do... Agora tu faz o teu canal, tu faz a tua opção, né? Tu vê onde tu quer, tu vê aqui, né? Tu não precisa mais chegar e ligar, ir para casa para ver as coisas, tu vê aqui. Mudou muito, né, Cadu? É muito diferente hoje, né? Mudou, a vida mudou em todos os segmentos, em todos os sentidos. Como eu digo, tem coisas para melhor, mas tem coisas que foram para pior. Sim. Eu acho que dispersou muito essa questão, por exemplo, assim, a gente vê hoje muitos, nós que somos formados em jornalismo, né? Claro que a gente tem que estar aberto a outros profissionais, a talentos, muitas vezes, a comunicadores, né? Mas tu acha que falta um meio termo nisso? Eu particularmente acho que falta um meio termo. Eu também acho. Acho que não é nem tão ele não pode ser tão exigente e também não pode ser tão relapso, né? Porque, claro que hoje a gente tem essas informações, elas nos chegam de toda que maneira, né? Mas às vezes, hoje, como existem muitos fake news da vida, né? Porque, na realidade, sem nenhuma preocupação, sem nada, qualquer um cria o seu canal e faz o que quer e diz o que quer, sem compromisso nenhum. Claro que tem aqueles com seriedade, evidente que tem, né? Mesmo onde sempre tem as pessoas sérias, elas não sérias, né? Então, a gente corre muito risco disso aí, né? Daqui um pouco, o cara chega lá, faz um canal, começa a dar cambalhota, começa a dizer bobagem, né? Isso é uma questão de educação também, né? Isso passa para os jovens, para as crianças de hoje. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Mas é uma realidade que existe e nós vivemos com isso e não adianta. Temos que conviver com isso, melhor dizendo. Tu falou que tem um movimento agora aí para trazer de novo a exigência do... existe já há algum tempo, agora a formação de jornalismo. Mas é difícil. É difícil. Mas, por exemplo, a RBS é uma empresa que exige que tu tenha, assim, ainda diploma de jornalismo para exercer. Mantém essa... talvez seja isso que eu acabei de dizer, né? Um meio termo, né? Por exemplo, antigamente, agora nem tanto, acredito eu, não sei se ainda é necessário tu ter lá o curso de radialista e apresentador. Sim, tinha como técnica. Antigamente era FEPLAN, né? FEPLAN, para tu exercer ali pelo menos o cargo de produtor numa TV ou de radialista. Claro que não. E era um curso de 3 meses também, não era para tu ter uma ideia, né? Ali, né? Não, é evidente que nos canais mais tradicionais tem esse tipo de, pelo menos isso, né? Um mínimo, né? O que hoje os canais alternativos não têm essa preocupação. Sim. Ou exigência, melhor dizendo. E daí cabe muito também, acho que da responsabilidade de quem está fazendo o conteúdo. Sem dúvida. E também da consciência de quem está assistindo, sem dúvida. Acho que é uma coisa também muito mútua, assim. Mas, Cadu, vamos falar então um pouco agora aqui do teu time. O meu time, como é que tá o teu time? O meu time é o jornalismo esportivo. Aqui, ó. Quem conhece o Cadu, ele já falou, inclusive, isso. Quem conhece, sabe. Tu usou essa frase, né? Quem conhece, sabe. Quem não conhece, não vai saber. Não, mas é que as pessoas sempre falam. É isso aí. Aí as me contam, pô, Cadu, tu é nosso, Cadu. Eu, claro, sou, mas não espalha. Aí o outro lado, pô, Cadu, tu é nosso, Cadu de mim. Sou, mas não espalha. Esse outro lado é porque realmente não sabe. Deixa assim. Mas, Cadu, sobre isso, assim, né? Claro, hoje tu é um comentarista
que comenta os dois lados, né? E procura comentar futebol, né? Comenta o esporte do futebol como um todo, né? Todos os times, enfim, procura sempre essa isenção, enfim, porque a gente aqui também tem muita rivalidade. Tu ainda é daquela época em que era um tabu, assim, revelar, né? Os jornalistas revelarem. E isso foi mudando agora nos últimos anos, e a gente sabe aí que muitos revelaram, e que muitos, inclusive, estão muito bem financeiramente. Não, muito bem, né? Financeiramente. Por terem revelado. Por terem revelado. Né? Por terem revelado. Não porque né, são, o fato de terem revelado facilitou muito o trabalho deles, né? Sem dúvida, até porque tem muitos seguidores, exatamente os torcedores, né? Ou às vezes não, até os adversários para criticar e bater esse tipo de coisa. Tu já pensou em fazer esse tipo de jornalismo? Mas eu já pensei em fazer, mas eu não sei, eu sou meio conservador. É meio conservador. Porque é uma alternativa que se tem, né? É uma alternativa. Mas tem muitos canais também que têm as suas isenções, né? Eu acho que eu sou conservador. Né? Bom, mas se ele já pensou, é porque ele tem um time mas é que bate aqui, ó. Não, mas não por esse lado. Sim. Não em dirigir somente para um clube. Não. Acho que as redes sociais fazem parte da nossa vida hoje, né? Tu não convive mais sem as redes sociais. Até porque o canal de televisão, né, existe e vai existir sempre. As redes sociais é uma novidade, mas tu precisa exatamente, né? O que é aqui agora? Nós não estamos no canal de YouTube? Estamos. E não estamos também aonde? Estamos na TV, na RS Play. Estamos no canal do YouTube da RS Play também, no streaming da RS Play. É isso aí que tu tem que ter. Eu acho que é um conjunto, né, que tu tem que exatamente, né, tu tem essa possibilidade e não direcionar só para um. Mas, Cadu, assim, tu não acha que acaba poluindo um pouco o jornalismo? Sem dúvida. A poluição é exatamente essa, porque como tem bons profissionais, vamos dizer, tem maus profissionais também. Então, tu diz qualquer coisa, aí não é uma opinião, é porrada, isso, aquilo. É falar o que o outro quer ouvir, né? É falar daqui um pouco que a indignação porque perdeu, né? Que o torcedor também, torcedor é torcedor. Né? O torcedor sempre age com emoção, com o coração. Se ganhou, que maravilha, vamos lá aplaudir. Se perdeu, manda embora, não serve. Então, nos tempos de hoje, Cadu, claro que isso já vem, né, ao longo do tempo, vem aumentando depois, né, do Ibope ser medido ali, né, como a gente diz, dedo no pulso, né, que é medido ainda nas televisões de minuto a minuto. Hoje nas redes sociais, né, a gente também tem essa medição ali muito própria. A informação ficou abaixo da audiência hoje, eu digo com menos importância do que a audiência? Eu não digo menos importância, mas exatamente por isso, né? Que daqui a um pouco tu cria um canal e tu diz coisas que daqui a um pouco... Eu sou da época que jornalismo, tu tinha que checar a informação, tu tinha tuas fontes de informação. Até no futebol hoje, que é a minha área, na minha época de setorista, de repórter, tu convivia com os profissionais. Eu dizia assim, nós convivíamos mais com os profissionais e com nossos familiares, porque nós passávamos dia, né, ou na época no Olímpico ou no Beira-Rio, né, e hoje não, porque nós assistimos treino, nós tínhamos o convívio com eles. Hoje nem isso, os profissionais de hoje não tem mais, ou seja, tu não assiste mais treino, né, é liberado às vezes 5, 10, 15 minutos antes para que se façam umas imagens, tu não tem mais a convivência com o jogador que tu tinha. As coletivas, claro que as coisas evoluíram, cresceram, né? Na época nós tínhamos, eram 3 rádios, eram dois veículos de televisão que faziam, era a TV Guaíba e a RBS que faziam cobertura, eram 3 rádios, na época era difusora, depois Bandeirantes, Gaúcha e Guaíba. Hoje não, hoje são veículos né, além das redes sociais, os veículos normais, tradicionais. O que acontece? Aí o assessor de imprensa não tem mais a réplica e a tréplica com o entrevistado. Né? O que acontece? O assessor de imprensa, são vários, né? Ou seja, pega o microfone, faz a pergunta. Termina a pergunta, ele já tira o microfone da tua mão e passa para outro. Não tem a réplica, não tem a tréplica com o entrevistado. Né? Coisas que daqui a um pouco tu não te aprofunda
como a gente conseguia fazer isso antigamente. E tu não achas também que nesse momento, hoje com as redes sociais, antigamente a gente tinha bem determinado e bem claro assim, o que era entretenimento e o que era jornalismo, né? Sem hoje dúvida. as duas coisas parecem que em alguns casos se fundiram. Não, né? sem dúvida, né? Até exatamente hoje essas atividades que tu faz. É a informação com a brincadeira, com a palhaçada, né? Com a agressividade. Agressividade, né? Então, mas não adianta, é uma realidade que nós os mais tradicionais, a gente tem que se adaptar e tem que passar a viver o que é. Essa é a realidade de hoje. Tá certo, Cadu. Realmente esse assunto dos times, né? De revelar ou não os times. Mas tu fica com isso na tua cabeça, assim, ó. Por exemplo, assim, um dia eu vou revelar. Não sei, não tem, nem que seja ali, né, quando eu tiver já me encaminhando para aposentadoria. Pois é, tem grandes jornalistas que nunca revelaram. Não. O Rui revelou? O Rui não. Não. O falecido Rui não. Mas nós sabíamos quem é quem. O Lauro revelou, né? O Lauro não sei se revelou. Acho que revelou. Né? Que é gremista, né? É gremista. E o filho do Lauro é um grande colorado. Lauro Quadros. Inclusive, é um dos dirigentes da atual gestão do Internacional. Sim. E é um dos possíveis candidatos até ao processo sucessório. Ele é conselheiro. Como é que é o nome dele? Agora não. Mas deve ser Quadros. É Quadros. Né? Mas ele é um possível candidato, é um dos possíveis candidatos ao processo sucessório. Paulo Brito revelou, né? Paulo Brito revelou, em função do canal do Baldasso, né? Mas demorou um pouco. Até mesmo quando ele estava. Já estava no canal do Baldasso e ele não tinha revelado. Há pouco tempo atrás que ele revelou. A gente sempre briga com ele. Mas revelou o quê? Todo mundo já sabia. Não, sabíamos entre nós. Isso. Sabíamos entre nós. Né? Mas porque até o torcedor, às vezes, ele acha que é um e não é. Ele acha que... Não, fulano é muito gremista, não dá pra ouvir. Não é. E eu vou dizer aqui, tá, gente? Não vou. Pra mim não tem papa na língua aqui, a gente fala, é a atualidade. Eu sei o time do Cadu. Mas, né, vou respeitar, né, a vontade dele. E também acho, eu também já trabalhei no jornalismo, enfim, e já morei fora também, né? Morei fora em 2 momentos, morei nos Estados Unidos, morei depois no Nordeste. A gente acaba realmente, né, torcendo pros dois times. Tu torce pros dois, não tenha dúvida. Não que eu torça hoje eu não torço, mas quando eu estava lá, ou quando tu te desconecta tanto de só um, né? Eu digo assim, para nós profissionalmente, né? Claro, hoje o pessoal tem seus canais, claro, e faturam mais em cima da vitória, embora muitos usem o contrário. Se tu olhares, eles até para ganhar visibilidade, seguidores, eles batem mais nos seus próprios times, né, do que no adversário. Eles criticam mais seus próprios times do que o adversário. Sim. Porque é aquela indignação do torcedor. Perdeu, tá mal. Não, tá certo, é isso aí, tem que dar porrada, tem que isso, tem que aquilo. Né? Então, vai muito por esse lado aí também. Né? Mas é a realidade, não adianta nada. Pois é, a gente... Agora, essa história, a gente entre nós, claro que a gente sabe. Né? Não sabe quem é, fulano quem é. Embora, repito, muitas vezes... Aqueles que enganam, né? O fulano é gremista, não dá para ouvir, não dá para não sei o quê, porque é gremista. Não é. Ou fulano não dá para ouvir porque é colorado, porque não sei o quê. Não é. Pois é, a própria andou ventilando aí entre nós também, né? Alguns boatos de que algumas rádios, né, grandes rádios, não vou até citar o nome para não, mas que iam começar a fazer jornadas esportivas identificadas. O que tu pensa disso? Mas já tem, por exemplo, hoje até as rádios, né, vamos lá, a Gaúcha, tem o comentarista. Tem o comentarista, tem o repórter mas não totalmente identificado. Né? Até por isso, porque também foram para as redes sociais, para os canais de YouTube, né? Até porque os outros estavam crescendo muito, né? Então, uma coisa que
Até como já existe isso aí hoje, os canais identificados, né, de Grêmio Internacional, além dos oficiais, né, tem o canal oficial do Inter, tem o canal oficial do Grêmio, agora tem os grandes canais aí, o canal do Alex Bagé, o canal do Fabiano Baldasso, né? Então, Farid, que está lá com a gente na. Pois é, o Farid, que fazem jornadas. Fazem jornadas. Vozes do Gigante. Voz do Gigante. Por aí vai. Fazem jornadas, então, exatamente, estão daqui um pouco os veículos mais tradicionais. Daqui um pouco não, até porque se tu acompanhar ali, tu vê que a visualização... Claro, daqui um pouco o Colorado vai lá e tá acompanhando o Baldasso, né? Porque Voz do Gigante, os gremistas estão lá, o Farid, o Bagé, né? Eu até aqui quero mandar um abraço para o Farid, para o Juliano Machado, o Farid, que óbvio que é do canal do Farid, está todos os dias... Quer dizer, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no Jornal da Manhã, que eu apresento na Jovem Pan, 90,7. Você está convidado a ouvir. O Farid fala do Grêmio. E o Juliano Machado, que é do canal do Baldasso, fala do Inter. Então, um abraço aí para esses dois grandes parceiros e que representam aí talvez os dois maiores canais de Inter e de Grêmio hoje no YouTube, que realmente é algo que a gente tem que considerar como algo positivo e que traz ainda mais informação. E também, de alguma forma, né, Cadu, eu acho que traz possibilidade também de trabalho. Também. Né, para os nossos colegas, né, para comunicadores. Né, isso é legal. O que eu digo. O Farid, por exemplo, o Farid participou muito tempo comigo do meu programa 2 Toques. Mas não era identificado. Então. Sim, não, sim. Era. Depois ele se identificou, mas não. No início não. Ele sempre puxava, dava a entender e tal, né? Depois... Tu lembra quem foi digamos assim, eu não me lembro aqui, quem foi o precursor nisso, assim? Pois é, também não estou lembrado. Se não me engano, acho que foi o Baldasso, né? E daí logo depois veio o Farid. De maneira mais decisiva assim, acho que foi. Acho que foi. Foi por aí, Baldasso, Baldasso, Farid, acho que foram... Daí depois veio o Bagé. Depois veio na sequência. Veio outros vários aí, né? Mas eu acho que pelo menos dos mais conhecidos. Dos mais claro, conhecidos, né? Mas eu acho que essa jornada? Essas jornadas, né? Eu acho que é um caminho inevitável, né? Porque os grandes players, as grandes emissoras vão acabar também, até por uma questão de competitividade, de patrocínio, né? Sim, né? Tem que manter os patrocinadores. Né? Aí, de repente, lá um canal, uma baita de uma audiência, então não tem porque é a competitividade, né? A gente pode dizer que hoje a gente tem uma comunicação completamente diferente do que a gente tinha há 10 anos? Sem sombra de dúvida, né? Isso não tenha dúvida nenhuma, né? Por essa abrangência que teve em termos dos veículos de comunicação, os individuais, né? O que nós não tínhamos os canais individuais. Agora, essa sempre foi a minha preocupação. Eu sou daquela escola ainda que, como disse, tu dá informação... Tu checava a informação, tu não dava. O cara vinha aqui, olha, fulano, não sei o que. Não, tu ia lá, tu checava, confirmava se era, para dar realmente a notícia, para não dar aquela famosa barrigada. Hoje é mais fácil. E a credibilidade? Eu inventei, criei lá um troço. E a credibilidade? Ou fiquei sabendo. Pois é. Mas a credibilidade vem, mas como tudo, a credibilidade das pessoas. São pessoas. Por isso que eu digo, tudo deveria ter pessoas, grandes profissionais, e profissionais ruins. Isso em qualquer atividade, né? Qualquer atividade profissional. Pois é que, assim, a gente fala de credibilidade no jornalismo, mas a gente tem que pensar que hoje as redes sociais ou a internet, ela maquia muitas vezes uma credibilidade que ela não é real, né? Eu brinco o seguinte, antes a gente pedia para saber, um médico, por exemplo, né? A gente pedia para saber qual era a especialização, se tinha doutorado aonde, se tinha diploma aonde, se tinha algum MBA, o que já fez. Não, hoje muitas vezes a gente escolhe um profissional pelo número de seguidores. Pois essa é a questão, pelo número de seguidores. Se o videozinho é bem feito, se já atendeu alguma pessoa famosa, né? Então, porque a premissa básica do jornalismo, né? Hoje não tem mais, é a isenção. Estamos no esporte, na política, hoje não temos mais isso. A premissa básica é a isenção. Qual é a tua obrigação? É passar a notícia. Tem o comentarista que vai comentar em cima, né? Hoje não. Eu aprendi muito isso, assim, e claro que
no início da minha carreira, que eu trabalhei na TVE, depois RBS, depois Record, eu sempre tentei ser muito isento. Mas, depois de um certo ponto, Cadu, eu comecei a entender o seguinte, que por mais que se tente ser isento, algumas questões na hora de tu montar o texto, na hora de tu editar, vão trazer aspectos culturais teus, aspectos de valores teus que estão lá inerentes já há muito tempo. Então, eu acredito na busca da isenção, no objetivo da isenção, mas não acredito em 100% de isenção. Não, claro, não. Concordo sempre vai ter algo ali que não vai te tornar um... Não, isenção não, mas tu não pode, de repente, ter a tua preferência por querer levar isso para o teu ouvinte, para o teu telespectador, né, para o teu internauta. O que hoje mudou muito. O que hoje mudou. Hoje. Até porque nós somos formadores de opinião. Somos formadores de opinião. Não, isso acaba, de alguma maneira, criando um nicho, né, de informação. Eu vejo muito com essa questão política de que quem é de um lado, quem é de direita, acaba muitas vezes procurando informações só de direita. Né? Sem dúvida. E quem é de esquerda também acaba buscando informações só de esquerda. Então tu acaba não tendo uma pluralidade de informações e nem criando a possibilidade de mudar alguma opinião. Essa dualidade, eu sou certo, tu é errado. Se tu não está do meu lado, tu é errado. Aí o outro lado, não, lá é o certo, tu é o errado. Não, e porque as informações que eu consigo receber dessa forma nichada me dão subsídios e continuam sempre me alimentando de que o outro é o errado. E vice-versa. E vice-versa. Então tu não consegue enxergar o outro lado com tanta possibilidade de informação. Né? Aí passa a ser o quê? Uma dualidade. Isso é jornalismo? Pois é. Isso é jornalismo? Pois é. Pois é. Mas aí é o que se diz, né? A democratização da informação. Também. Mas o que talvez a gente deveria falar mais é na curadoria da informação, né? Que é um pouco do que os grandes portais dizem que fazem, né? As grandes televisões dizem que fazem, essa curadoria da informação. Sem sombra de dúvida, né? Porque em função exatamente desse grande número hoje de veículos que nós temos, né? Pelo menos preservar o mínimo das coisas. E Cadu, me diz qual é a tua intenção aí para o futuro? Vamos continuar com o Dois Toques, que hoje é uma marca, né? Registrada essa marca, sim, é tua. Ela começou, ela veio, assim, foi exatamente que era um outro momento, não comparando com o outro, não comparando com o de hoje, mas era um momento de modificação também nos veículos de comunicação, ou seja, as produções independentes, né? Eu, na época, eu estava na RBS, né, depois, aí tive um convite da Rádio Guaíba, né, e eu nunca tinha feito rádio, sempre TV. Depois fui ver que meu caminho mesmo era TV, aí voltei, né. E aí, olha, uma pressão muito grande, vem pra cá, vamos fazer rádio, E na época era a época na época da Guaíba, Lazier Martins, Vianney Carlet, né, era um time forte, né. E aí tinha esse convite, Paulo Sérgio Pinto era o diretor comercial também na época, e aí aquele convite, vem. Então, vou fazer, né? Vou sentir o que é rádio, né? Mas aí, fiz rádio durante um tempo e aí tive o convite para ir para a TVE, né? Até era o Fedriz, que tinha sido meu colega, ele na área de publicidade, né, e eu no esporte. Ele assumiu a presidência, foi na época do governo do Pedro Simon, e ele assumiu a TV, aí queria reestruturar toda o esporte da TV educativa e me convidou, não, vem para cá, me ajuda aí a reformular, a reorganizar o esporte. Aí fui, aí voltei, eu vi, não, o meu negócio é televisão mesmo. E aí, naquele momento, quando a Calda Júnior, né, deixou de ser da família da Calda Júnior, passou para a família Ribeiro, eles abriram na TV, na TV Guaíba a possibilidade de produções independentes, ou seja, contrata, loca teu espaço e faz o teu programa. E ali foi aquele caminho, onde começou lá, foi Nelson, Cadeira Cativa, o Cadeira Cativa, o Edgar Schmidt, o Flávio Caras Gomes, com os Guerrilheiros da Notícia, Clóvis Duarte, o Clóvis Duarte, forte, né? Aí o João Bosco Vaz, que tinha sido meu também bate-bola,
tinha sido meu parceiro, colega na RBS. Aí eu disse, não, mas eu vou nessa, né? Vou fazer a minha carreira. Tu entrou um pouco depois, né? Não, mas logo em seguida. Mas que ano foi isso que tu foi para lá, tu lembra? Foi final dos anos 80. Final dos anos 80. Início dos anos 90. Foi na virada de década, assim, né? Aí eu disse, não, parei um pouquinho. Vou fazer minha carreira solo. Não sou mais gurizinho, porque jornalismo não tem, tu trabalha sábado, domingo, não tem, e viajar. O meu filho, quando nasceu, o meu mais velho, estava fazendo cobertura no Rio de Janeiro. Né? Então, até fui, na época, não pela Guaíba, até eu tive, na época eu estava casando, tinha roubado apartamento, e aí eu sou assim, eu sou praieiro, adoro praia, tenho pavor de inverno, gosto de calor. E eu tinha feito uma cobertura da Copa União, nós tínhamos feito porque Copa União 87, 88. Aí teve a greve dos aeroviários. Não, 87. 87. Teve a greve. Sim, lembro. Greve dos aeroviários. Final do Inter e Flamengo. Inter e Flamengo, segundo jogo no Maracanã. E aí estava aquela situação toda, porque os clubes sempre viajam um dia antes. O Rio na véspera, tá lembra? Aí o Inter viajou uma semana antes. Porque já estava sabendo. Com medo de que não dava. Aí, eu era setorista do Inter na época, fui para o Rio acompanhando, né, a delegação. A delegação, ficamos uma semana lá, enfim. Aí o Inter treinava no São Januário, no campo do Vasco, né. Aí embora a gente aqui fazia muita produção para a Globo, para o esporte, enfim, né. E aí fiquei uma semana, só que naquela época viajava só o repórter. Não viajava como hoje, o cinegrafista, o repórter, né, embora hoje tu faz tudo aqui no celular. E aí eu viajei. Então, a gente ia muito à Globo, fazer estágio e tal, mas aí eu fiquei, acho que quase 10 dias lá, direto na Globo, com a equipe da Globo, com o carro da Globo, com os repórteres, com os cinegrafistas, repórter cinematográfico e tal, né? Porque naquela época a equipe não era que nem hoje. Era o repórter, o cinegrafista com uma câmera, essas câmerazinhas desse tamanho hoje, era uma câmera desse tamanho, o operador de VT, né, e o pau de luz, como se chamava. Né? E o motorista. E o motorista, né? Então era uma equipe. Então aí era só ia o repórter e aí eu fiquei muito lá convivendo direto na redação e tal. Aí quando eu voltei, eu tive um convite da Globo de ir para São Paulo. Mas aí eu estava casando, então fiquei naquela, tinha que estar em férias, a minha vida, eu não foi. Agora, se tivesse convite ido para o Rio, eu tinha largado tudo, tinha sim, aí sim. Apesar que o Rio hoje é muito ruim de viver, né? Não, mas era outra época. É tão ruim assim. Mas tu lembra então bem daquele Hotel Nacional? Hotel Nacional. Eu estava lá, eu era pequeno, eu tinha... Hotel Nacional. Tinha 87, eu tinha acho que 9, 10 anos. Nacional. E eu me lembro muito bem dessa greve dos aviário, não, aeroviários. Aeroviários. Aviário é outra coisa. Aeroviários, e que a gente nunca mais teve, enfim, porque é um absurdo realmente. Foi uma coisa que pegou assim de surpresa. O país parou, né? E eu me lembro que a gente já estava com os ingressos, com o hotel, tudo agendado, e a gente pegou um ônibus, né? Era eu, meu pai, o antigo Ivo Guini. O Vitor. Grande Vitor. É o pai dele aqui, amigão. E o Rafael Guini. O Rafael Guini. Rafael Guini e Ivo Guini. Nós 4 pegamos, então, já estava com o voo marcado, tudo, mas não ia deixar de ver a final, né? No Maracanã, né? E aí fomos de ônibus, e aí de São Paulo até o Rio, pegamos me lembro assim, uma caravana, e fomos até e ficamos no mesmo hotel do Inter, né? O Hotel Nacional. Do Inter era o Hotel Nacional, ali em São Conrado. São Conrado, era bem. Não existe mais, agora foi reformado, eu acho. Parece que reformaram agora, Mas foi um jogo interessante. Foi. O Inter perdeu, mas enfim, era para mim realmente assim, algo inesquecível, né? Estar no Maracanã, eu tinha 10 anos, uma final. Eu me lembro que, por mais que hoje não se acredite, né? A Evelyn, por exemplo, que é muito mais nova que a gente, nunca deve ter ido num jogo em que a arquibancada balançava, né? Não, o Estádio Olímpico balançava. E o Maracanã lotado, então também, parecia que a arquibancada fazia assim, né?
A Evelyn é novinha. Mas é uma grande profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Grande profissional. Pena que não dá pra gente mostrar a Evelyn aqui bem, agora, né? Vou chamar os guris aqui mas caralho, mas não pode botar a carinha aqui? Bota a carinha aqui, vem cá. Ela não quer mostrar a carinha. Ela não quer aparecer. Ela né? não Hoje, quer. Não, hoje ela... Hoje ela veio, ela entrou para dizer que acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha ali, ó. Olha lá. Aê, tá aí ela. Bom, gente, muito obrigado pela tua audiência aí hoje nesse Atual Talks, né? Um Atual Talks sempre muito divertido, falando sobre atualidades. Obrigado, Cadu, por ter participado aqui com a gente. Agradeço. Esse bate-papo legal aí, bacana. E como passou rápido, né? Passou rápido, aí que é bom, né? Pois é. Aí que é bom. Muita informação sempre aqui para você. A gente volta no próximo domingo, sempre no canal do YouTube da Jovem Pan Porto Alegre e às 10 horas na RS Play, canal 524 da Claro. Até lá, valeu, gente!